Eu quero ministrar hoje uma palavra que está intitulada como o Evangelho do Reino. Você já ouviu falar nessa expressão? Com certeza, no Evangelho. E essa expressão Evangelho remete à nossa mente, aqui na nossa cultura, no nosso tempo, à igreja evangélica. Ou essa expressão Evangelho remete à Bíblia, ou remete a uma fé evangélica, alguma crença. Mas eu quero hoje ampliar esse assunto, trazer um conceito bíblico e que com certeza absoluta Deus vai fazer grandes coisas na tua vida por meio dessa palavra. Porque hoje nós vamos falar do Evangelho do Reino. Quando eu falo Evangelho, o que mais vem na tua mente? Quando eu falo esse termo Evangelho, o que mais causa dentro de ti como um conceito, como uma informação ou como uma expectativa? Deixa eu te falar que Jesus usou essa palavra não por acaso. Jesus usou essa palavra com muita propriedade. Jesus trouxe essa palavra que era tão conhecida na sua cultura com muita sabedoria para causar esperança, para causar vida, para causar novos projetos, para causar alegria, para causar nova vida naqueles que ouviam a sua mensagem. Então, antes ainda de nós estarmos aprendendo esse conceito, vamos ler na Bíblia. Quando o Senhor Jesus declara em Lucas 16:16, se você puder abrir aí, Lucas 16:16, bem fácil de encontrar. A palavra de Deus está falando aqui sobre esse conceito do Evangelho do Reino, ou as boas novas do reino. Talvez está já assim traduzido na tua Bíblia. Eu vou ler numa versão diferente, chamada Nova Almeida Atualizada, que diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo, ou seja, de João em diante, o Evangelho do Reino de Deus vem sendo anunciado e todos se esforçam para entrar nele. Então perceba essa verdade que o Senhor Jesus está declarando, que por um período houve uma forma de entender a Deus. A lei e os profetas, aquilo que nós vemos na nossa Bíblia como o Antigo Testamento hoje, duraram até João como a regra fundamental, o princípio fundamental para se relacionar com Deus. Mas de João Batista em diante, aquele que veio um pouquinho antes de Jesus, diz assim Jesus: desde esse tempo, o Evangelho do Reino de Deus vem sendo anunciado e todos se esforçam para entrar nele. Diga assim comigo: quando eu entendo o Evangelho, eu vou me esforçar para participar dele. Então, o que eu quero te explicar hoje é esse conceito maravilhoso, fundamental, do Evangelho do Reino, que deve estar presente no nosso coração, que deve fazer parte da nossa realidade, que deve fazer parte do nosso entendimento sobre Deus. O Evangelho, como já deve estar traduzido talvez na versão que você tem da Bíblia, nesse próprio texto que nós lemos, ele pode ser entendido como uma expressão de duas palavras, que seriam uma boa notícia ou as boas novas, uma grande novidade, uma notícia extraordinária. Por exemplo, também em inglês, nós vemos no inglês antigo, no inglês que não é usado mais hoje, que se falava esse termo, essa expressão dentro do cristianismo, do evangelho, como good spell, ou seja, uma boa nova, uma boa notícia, uma boa história, algo bom de se falar. E foi tão falado dentro das igrejas essa palavra good spell de Deus para ti, que acabou se transformando hoje, então, atualmente, nessa palavra que nós conhecemos, gospel. Gospel significa evangelho em inglês. Mas nós também devemos usar essa palavra sem entender a grandeza, quando falamos, por exemplo, de uma música gospel. Você já ouviu falar em música gospel? Então, a intenção de usar essa nomenclatura para esses tipos de música que nós cantamos na igreja é dizer que são músicas que carregam a mensagem do evangelho. São músicas que carregam a esperança da palavra de Deus. São músicas, são canções que nos conectam a Deus, que fazem com que as coisas de Deus cheguem até nós como uma notícia extraordinária que alcança as nossas vidas, que alcança a tua vida, que alcança a tua casa, que alcança a tua realidade. Isso é o Evangelho. Sem o Evangelho, nós vemos Deus como sendo distante, falando apenas com os profetas, falando apenas por meio de uma lei, Deus como todo-poderoso, mas longe de mim. E pode ser que você enxergava assim, até hoje ou até pouco tempo atrás, as coisas de Deus,
as coisas da igreja, as coisas da Bíblia, como coisas distantes, coisas que não fazem parte da tua rotina, coisas que você pode até de vez em quando participar, quando se envolve em alguma questão dentro da igreja ou na célula, mas algo distante. O Evangelho é justamente isso. O Evangelho vem dizer, olha, tem uma notícia extraordinária. Tudo que Deus preparou, agora é notícia para a tua vida. Tudo que Deus prometeu, agora pode ser anunciado como uma mudança para a tua realidade, para a minha realidade, para aquilo que nós vivemos humanamente, trazer à nossa realidade o que Deus preparou. Então o Evangelho é isso, é o anúncio de uma notícia extraordinária, é o anúncio de uma boa nova, é o anúncio de algo que vem de Deus, de alguém todo-poderoso, que agora vai fazer parte da minha realidade. Para nós crescermos ainda mais nisso, nós precisamos entender que quando Jesus usou essa palavra evangelho, Jesus usou esse termo que era muito conhecido na cultura, mais ou menos como nós temos hoje palavras que não fazem parte da realidade de Jesus. Por exemplo, a palavra prefeitura, a palavra delegado, a palavra autódromo. Isso não fazia parte do vocabulário de Jesus, não tinha sentido na sua cultura. Da mesma forma, evangelho era muito presente na cultura de Jesus e hoje nós não usamos mais. Porque naquele tempo, Jesus ele estava num contexto de impérios, em que quando havia guerra, quando algum novo general ou algum outro rei queria conquistar o lugar onde eu vivia, o nosso povo entrava em guerra. Então os homens da cidade iam para a guerra e as pessoas estavam se envolvendo diretamente nessa guerra e havia um ambiente de tristeza, havia um ambiente de morte, havia um ambiente de falta de recursos, de escassez, de falta de esperança, mas quando a guerra terminava, quando um rei vencia, quando acontecia uma vitória, qual era o resultado disso? Todo o império estaria em paz. Todo o império estaria num novo tempo. Todo o império estaria vivendo novas esperanças. A vida das pessoas seria diretamente afetada pelo resultado de aquilo que aconteceu entre os poderosos que estavam lá se confrontando. Então, quando um rei ganhava, ele escolhia pessoas comuns, como eu e você, pessoas que talvez não eram da nobreza, não tinham habilidades extraordinárias, pessoas comuns, e dizia, agora você vai ser o meu mensageiro. Vá, saia daqui desse lugar e anuncie por todos os lugares onde você passar que a guerra acabou e que o rei venceu. Então esses eram os famosos arautos do rei. E nesse sentido, iam os arautos que não eram o próprio rei, eram mensageiros, mas eles iam em direção a todos os povos que eles pudessem. E agora imagine você morando numa aldeia, muito antes ainda da Idade Média, sem tecnologia, sem comunicação muito relevante, a tua vida ali girando em torno da tua família, da tua casa, de uma plantação, de cuidar de alguns animais ou de alguma habilidade artística que você tem, e de repente vem das montanhas, você ouve alguém que chega gritando, que chega rápido, que chega eufórico, e aquele arauto vinha gritando, evangelho, evangelho, uma boa notícia, uma notícia extraordinária, venham ouvir a notícia que eu tenho para dizer. E aí você imagina aquela vida que estava entristecida, porque alguns iam para a guerra, aquela vida que estava aflita, que estava sem recursos, aquela rotina que estava acontecendo, aquele pessoal se reunia e ia escutar o que aconteceu. E quando aquele mensageiro chegava, ele dizia, evangelho, boas notícias, o rei venceu, a guerra acabou, a paz chegou, a família vai ser restaurada, a alegria vai voltar, a tua vida vai mudar, esperanças estão vindo, nova vida acontece. E todo mundo então festejava, porque é uma boa notícia, é uma notícia poderosa, mas que afeta a minha vida. Diga comigo assim, o evangelho é uma notícia poderosa, extraordinária, mas afeta a minha vida. Às vezes a gente olha as coisas de Deus, a gente olha as coisas da igreja, e a gente não consegue entender o quanto que isso tem a ver com a nossa vida. E isso é o poder do evangelho. O evangelho transforma toda a palavra de Deus e todo o projeto de Deus como uma notícia que toca a minha vida, que afeta a minha vida. Mais do que isso, o Senhor Jesus nos explicou que o evangelho não é apenas uma boa notícia, mas de qualquer rei, mas uma boa notícia do reino de Deus. Estamos falando hoje do evangelho do reino de Deus,
da soberania de Deus, da grandeza de Deus, da vitória de Deus, do poder de Deus, do governo de Deus, que toca a minha vida e toca a tua vida. Para entendermos isso, precisamos passar por um outro texto da Bíblia. Vamos abrir Colossenses capítulo 2, versículo 15. Colossenses capítulo 2, versículo 15. O apóstolo Paulo está explicando como que espiritualmente Jesus vence toda a obra das trevas e como que esse contexto se conecta com o conceito que Jesus ensinou de anunciar o seu evangelho. O evangelho do seu reino, o evangelho da sua vitória, o evangelho da nova aliança, o evangelho da nova vida que ele tem para nós. Aqui nós vamos entender isso. Diz assim, eu vou ler numa tradução chamada Nova Tradução da Linguagem de Hoje. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Eu li nessa versão que está um pouco mais claro para nós entendermos esse contexto cultural. Foi na cruz que Cristo se livrou dos poderes espirituais, de governos e autoridades que estavam regendo este mundo espiritualmente. Entenda que a Bíblia nos explica que tudo aquilo que não está sob o governo de Deus, tudo aquilo que não está restaurado numa nova aliança com Deus, no mundo inteiro, está sob um domínio de trevas. Tudo. Países, cidades, empresas, escolas, ideologias políticas, ambientes de trabalho, tudo que não estiver propositalmente sujeito à vontade e aos princípios de Deus, espiritualmente não tem uma zona neutra, não tem em cima do muro. Tudo que não estiver propositalmente sujeito a Deus, naturalmente vai estar debaixo de uma obra de trevas. Por isso que o apóstolo João escreve na sua carta, 1 João capítulo 5, versículo 19, que o mundo inteiro está morrendo debaixo do poder do maligno, que o mundo inteiro jaz no maligno, que o mundo inteiro está perecendo sob o poder do maligno, sob o poder das trevas. O que nós vemos aqui, essa notícia do Evangelho, que na cruz, Cristo venceu todo o poder das trevas. Na cruz, Cristo estabeleceu vitória sobre tudo isso. Então, primeiramente, o Evangelho, isso nós não entendemos muito fácil humanamente. O Evangelho do Senhor Jesus, ele foi vencido, a guerra foi vencida na cruz. Foi uma guerra diferente. A guerra que o Senhor Jesus venceu, ele venceu na cruz, por meio de sua morte. Não apenas por causa de alguém morrer na cruz, porque para nós é estranho alguém morrer na cruz, mas para o contexto cultural de Jesus, praticamente todos os dias, em algum lugar do Império Romano, pessoas morriam na cruz. Pessoas morriam condenadas. Então, não é apenas a morte de cruz que causa isso, mas entendermos o significado do que Jesus fez na cruz por nós. Em primeiro lugar, Jesus, na cruz, ele injustamente assumiu a culpa, a punição, a dor, a penitência, o castigo pelo pecado de todo mundo. Então, em primeiro lugar, Jesus estava batalhando por isso. Porque na cruz ele assumiu a dor, a culpa e o castigo pelo pecado de todo mundo. Segundo lugar, na cruz, pela morte, Jesus verteu o seu sangue. E ao verter o seu sangue, lembre, o sangue é a moeda poderosa que causa transformação no mundo espiritual, que causa intervenção no mundo espiritual. Jesus inocentemente e também por sua livre vontade, derramou o seu sangue. A Bíblia chama isso do sacrifício pascal de Jesus, como um cordeiro puro que ofertou o seu sangue para perdão dos pecados, para causar vitória no mundo espiritual. Em terceiro lugar, depois que Jesus assumiu a culpa pelos pecados e trouxe poder ao mundo espiritual pelo seu sangue, 3 dias depois, ele ressuscita. Tem uma canção, 20 anos atrás, surgiu uma banda muito proeminente no Brasil, que existe até hoje ainda, se reúne eventualmente, o Diante do Trono, o Ministério Diante do Trono, da Batista da Lagoinha. E aí tinha uma canção que eles cantavam que diziam
que no dia que Jesus morreu, no ato que Jesus morreu, o inferno em festa se alegrou. Mas no terceiro dia, então, a festa acabou. Jesus ressuscitou. Jesus derrotou todo o poder das trevas, não apenas pelo seu sacrifício, mas também pela sua ressurreição. Então o evangelho acontece dessa maneira. E quando a gente olha agora a segunda parte de Colossenses 2,15, diz assim: ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Tudo isso acontece numa esfera espiritual, numa esfera que os nossos olhos não veem. Mas o apóstolo Paulo escreve para que eles entendessem que isso é evangelho. Por que eles entenderiam, pessoal? E por que nós vamos entender hoje? Porque a gente consegue conceber essa cultura que havia. Que quando um rei vencia, ele vinha lá do local da guerra, até a sua cidade, até a sua capital, trazendo numa grande comitiva, numa grande cavalgada, junto com ele, vitorioso e o seu exército, normalmente se deixava vivo o rei vencido e os principais nobres, ou até se trazia a cabeça do rei vencido, se colocava isso numa outra carruagem e desfilava a sua vitória. Desfilava a vitória, desfilava que venceu. Isso era tradição, então, na Idade Antiga. Isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Jesus é o nosso rei. Jesus venceu de um jeito diferente, venceu na cruz, e o evangelho aconteceu. Ele ainda expôs publicamente toda a obra das trevas. Então eu quero te dar uma garantia, uma confiança. O Senhor Jesus é poderoso contra qualquer obra das trevas. O Senhor Jesus é vitorioso contra toda e qualquer coisa de trevas que tente se levantar na tua vida. Contra o medo, contra a decepção, contra a frustração, contra a tristeza. O Senhor Jesus é poderoso e já venceu tudo isso. Mas agora esse evangelho é tão diferente. Esse evangelho, ele é tão oposto àquilo que nós temos naturalmente nos governos, que esse evangelho não estabelece um reino físico primeiro. Ele estabelece um reino espiritual primeiro. Então vamos abrir ali em Lucas capítulo 17, versículo 21, que os discípulos mesmo não estavam entendendo isso, e eles perguntaram para Jesus: Jesus, quando que nós vamos te ver reinar? Da onde é que vai vir o teu reino? Como é que vai se levantar aí o teu reino? Na cabeça ainda dos discípulos, antes de Jesus morrer, Jesus ia, quem sabe, fazer uma rebelião, destituir o imperador, ser um rei politicamente humano. Mas Jesus explica dizendo assim: nem se dirá, aqui está ele, ou lá está o reino. Está respondendo sobre o reino. O reino não está lá, nem aqui, nem vem de lá, nem daqui. Jesus disse assim: porque o reino de Deus está entre vocês. E Jesus usou uma palavra grega, essa preposição entre, ela tem duplo sentido. Eu acho que Jesus usou de propósito. Porque ao mesmo tempo que ela pode ser traduzida como entre, talvez na tua Bíblia esteja escrito dentro. Ao mesmo tempo tem esse duplo sentido. O reino de Deus está entre nós, quando especialmente andamos em propósitos comuns, nos reunimos como povo de Deus, mas eu preciso te dizer que para ele estar entre nós, o reino de Deus, em primeiro lugar, precisa estar dentro de nós. O reino de Deus está dentro de ti. O reino de Deus acontece, em primeiro lugar, dentro de ti. Então o Senhor Jesus já venceu toda a obra das trevas, mas eu não posso escutar essa palavra, sair daqui e dizer: bom, o Senhor Jesus venceu, tudo aquilo que está me machucando, tudo aquilo que está me causando decepção, é vencido por Jesus, então amanhã eu vou chegar lá e vou pedir demissão do meu emprego. Então eu vou sair aqui do culto e eu não aguento mais a minha sogra, a gente se incomoda toda semana, eu vou pedir divórcio no meu casamento. Eu vou sair daqui e eu vou resolver isso porque Jesus venceu. É assim que o reino de Deus acontece? É de fora para dentro? Não. O reino de Deus acontece de dentro para fora. Em primeiro lugar, o reino de Deus precisa crescer, transformar, curar, restaurar as coisas dentro. Coisas que ninguém vê. Coisas que podemos tentar esconder. Coisas que estão lá dentro, precisando ser restauradas, transformadas, curadas,
novos destinos, novas esperanças, nova confiança, nova alegria. Com o Senhor Jesus, tudo se faz novo. Com o Senhor Jesus, nós começamos a desfrutar de uma nova vida. O rei venceu e a vida toda vai mudar. Sabe por que a vida toda vai mudar? Porque esse rei é tão diferente que ele convida todos aqueles que querem fazer parte do seu reino e ter uma aliança com ele para fazerem parte da sua família. O reino do Senhor Jesus nos convida a fazer parte da família do rei. A fazer parte da casa do rei, a fazer parte dos projetos do rei, a receber uma herança do rei. Então, olhe que extraordinário, porque quando Jesus usa a expressão evangelho, as pessoas entendiam, evangelho é uma boa notícia, acabou a guerra, vai melhorar a minha vida. Mas está dizendo, não é que a tua vida vai melhorar, você vai ser adotado na casa e na família do rei, e o teu destino vai ser extraordinário daqui para frente, não importa o que aconteceu até aqui. Há um destino poderoso, extraordinário, transformador, quando nós entendemos o evangelho do reino. Por que eu estou enfatizando essa palavra, reino? Porque a maioria dos cristãos, no nosso tempo, na nossa nação, a maioria dos cristãos não entende o evangelho do reino. A maioria dos cristãos entende o evangelho da salvação. E qual é a diferença do evangelho da salvação para o evangelho do reino? O evangelho da salvação é o seguinte: a minha vida está em apuro, eu estou na beira do precipício, eu estou vivendo em desespero, eu estou no meio de um incêndio. Então, ok, há um rei poderoso que venceu, agora ele vai me salvar aqui. Agora ele vai me tirar do precipício. Agora ele vai me tirar de dentro do incêndio. Esse rei agora vai me salvar, ele vai me resgatar do limiar da morte, do desespero absoluto. E as pessoas entendem o evangelho apenas como salvação. Então, se eu estou vivendo uma crise na minha vida, se eu estou vivendo um tempo difícil, eu me aproximo de Deus, eu me aproximo da igreja, eu me aproximo da palavra de Deus e eu quero ser salvo. Mas no momento que eu sou salvo, então eu volto a viver a minha vida. Eu deixo a presença de Deus fazer parte apenas de uma rotina que eu tenho, de ir na igreja de vez em quando, ir numa célula de vez em quando, cantar umas músicas, ler um pouquinho da Bíblia. Minha parte religiosa ali da vida, sabe? Mas aquilo não afeta mais. Não é uma notícia mais que tem a ver com a minha realidade. Eu vou tocando a minha vida. A hora que eu chego num outro incêndio, o evangelho da salvação me salva de novo. A hora que eu chego num outro precipício, Jesus consegue estender a mão para mim de novo e me salvar de novo. Deixa eu te explicar. O evangelho da salvação é a porta de entrada. É uma pequena porção do evangelho do reino. O evangelho do reino me salva. Sim, a salvação está contida. O evangelho do reino perdoa os meus pecados. O evangelho do reino me faz ter uma nova história independente do meu passado. Mas o evangelho do reino é muito maior, porque eu passo a fazer parte da família do rei. Eu passo a aprender novas maneiras de viver a minha vida. Eu passo a obedecer o meu Senhor para construir projetos que vêm dele. E agora há uma grandeza na minha relação com Deus, que não apenas me livra do apuro, mas agora me faz construir uma nova história. Por isso que eu sempre falo que quanto antes na nossa vida, quanto mais jovens nós tivermos o prazer de ouvir a palavra de Deus, entender e reconhecer o Senhor Jesus como nosso Senhor e fazer parte do seu reino, melhor. Mas as pessoas que entendem o evangelho da salvação pensam o quê? Não, a vida longe de Deus é muito boa. Deus está lá para me salvar. Em último caso, Deus me salva da morte. Então, quando eu vejo que está numa situação de morte, eu vou me aproximar de Deus. Mas se não, a vida sem Deus é muito melhor. Isso é a maior mentira que o diabo construiu na nossa cultura para nos impedir de viver grandezas extraordinárias com o nosso Deus. O nosso Deus quer ser o nosso Pai. Agora você conecte tudo isso. O grande rei,
o poderoso, Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra, que destruiu todas as obras das trevas, te convida para o reino dele, te chama para a sua casa e te adota como filho. Qual é a outra opção de vida que seria melhor do que essa? Mais próspera do que essa? Mais tranquila do que essa? Mais segura do que essa? Com um futuro mais promissor do que esse? Qual é a outra opção de vida que seria melhor? Temos que entender o evangelho do reino, porque aí nós vamos começar a não apenas clamar a Deus na angústia, não apenas clamar a Deus no apuro, no problema, mas clamar a Deus para construir cada detalhe das nossas vidas. Então o evangelho não é o evangelho apenas da salvação, mas é o evangelho do reino, que, como diz Colossenses 1,13, nos resgata de um domínio de trevas e nos transporta para o reino do seu Filho. Às vezes nós queremos ser cristãos e continuar sob um domínio de trevas, sob ambientes de trevas, sobre princípios de viver a vida, de ser casado, de educar os filhos, que não vem de Deus. E aí vai dar problema. Mas aí quando dá problema, a gente clama e Deus nos dá uma socorrida e nós continuamos ali. Não é esse destino que Deus tem. Deus te resgata do domínio de trevas e nos transporta para o reino do seu Filho. E ali agora é tudo diferente. E por ser tudo diferente, existe um novo princípio agora. Eu preciso estar aberto a aprender. Eu preciso estar aberto a acreditar. Eu preciso abrir o meu coração para ter novos projetos de vida, para conceber as coisas de uma forma diferente, para me arrepender do jeito que eu vivia e querer, se preciso for, começar de novo. Mas colocar os princípios do meu Salvador na minha vida, porque eu sei que são os melhores para mim. Então vamos ver ali, Mateus capítulo 28, versículo 18. Entenda que nós vemos a narrativa de Jesus em todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas existem momentos que Jesus ainda não havia começado o seu ministério, existem momentos que Jesus estava no seu ministério, e existem momentos que Jesus já havia morrido na cruz e ressuscitado e apareceu aos seus discípulos. Esse que nós vamos ler é um desses, é um momento desses, que Jesus já havia ressuscitado e aparece aos seus discípulos. Ou seja, é o mesmo Jesus, na mesma condição, na mesma forma e na mesma autoridade que nós servimos hoje, que está aqui conosco hoje, que a sua presença está nesse lugar hoje. É o mesmo Jesus, já ressurreto, que aparece para os seus discípulos. Então esses princípios são válidos para nós hoje. Diz assim: Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Lembra? Na cruz ele venceu tudo. Então ele está dizendo: foi-me dada agora toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, é uma expressão conclusiva em reação àquilo que ele falou anteriormente. Ou seja, uma vez que Jesus fez isso, agora como resposta, como uma consequência, ele diz o seguinte: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Então Jesus fez a parte dele. E uma vez que Jesus fez a sua parte, o rei venceu, o evangelho anunciado na minha vida, agora é a minha vez de fazer a minha parte. Diga para a pessoa que está do teu lado: agora é a tua parte. A gente ouve a palavra de Deus, recebe a palavra de Deus, e agora é a tua parte. Agora é a minha parte. Se nós decidimos ou não escrever essa história de Deus nas nossas vidas. Sabe o que acontece? Que, tristemente, algumas pessoas não entendem o evangelho. Recebem salvação. Fazem parte da família, do povo de Deus. Mas é o filho do rei que fica intertido ali, num cantinho, lá no fundo do terreno de casa, colocando toda a sua energia, o seu tempo, os seus recursos, com coisas que não têm nada a ver com aquilo que a casa do rei, a herança do rei, o destino, os propósitos do seu pai
são extraordinários e oferecem para o seu destino, para o seu futuro. Então nós precisamos acordar e entender que o evangelho do reino nos faz ganhar prioridades novas, nos faz ganhar sonhos novos. O Senhor Jesus nos ensina que se nós o amarmos, se nós obedecermos os seus mandamentos como prioridade em nossas vidas, se nós nos dedicarmos em lhe servir, se nós conseguirmos entender que somos seres humanos, sim, somos parte de uma família, também, somos cidadãos de uma sociedade, sim, sem negligenciar nada disso, colocamos uma nova prioridade nas nossas vidas: servir ao nosso Rei, obedecer a sua palavra, cumprir o chamado, viver os seus propósitos. Aí nós vamos começar a ser transformados na nossa existência. Aquelas coisas que pareciam tão grandes, tão problemáticas, ficam desse tamanhozinho. E nós começamos a viver por causa de causas muito maiores. E aí a minha vida profissional se torna mais tranquila, mais leve. A minha vida familiar se torna mais equilibrada, mais leve. A minha vida pessoal se torna melhor, mais leve. Porque o Senhor Jesus promete: busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas, necessidades humanas, vão ser acrescentadas. Nós vamos ver milagres com muito mais naturalidade. Nós vamos viver com muito mais naturalidade. Nós vamos enfrentar as dificuldades com muito mais naturalidade, quando colocamos a prioridade do reino de Deus. E a prioridade do reino de Deus vai além de culto, vai além de célula, vai além do discipulado, vai além de nós estarmos em relações produtivas. Essas relações fazem o que Jesus fez. Ele nos ensinou no versículo 20, ensinando-os, Mateus 28, 20, a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. A minha função hoje aqui, a função do teu líder de célula, as nossas funções como igreja no discipulado, o teu destino de crescer como cristão é aprender o que for possível de Deus e aprender a obedecer, aprender a crer, aprender a confiar naquilo que vem de Deus, a ponto que você amadurece e passa a produzir muito mais coisas para o reino dele em tudo aquilo que você fizer. Esse é o destino de Deus para a tua vida. Novas esperanças, nova alegria, nova vida, novos projetos, nova razão de viver. O evangelho do reino. E eu quero terminar essa mensagem com um versículo que é uma promessa para as nossas vidas na nova aliança. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Eu quero que você leia esse texto e se agarre a essa promessa. Leia esse texto e se apegue a essa palavra. E comece a enxergar que cada dia é uma oportunidade para você viver algo novo com Deus. Cada momento de trabalho, cada dia em família, cada projeto que você fizer, a preocupação de conhecer o teu chamado, de desenvolver um ministério, de ter um papel de utilidade no reino de Deus, tudo isso vai crescendo dentro de ti e cada dia vai ser um dia melhor. Diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Promessa de Deus para a tua vida. De novo, os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, e a tua mente ainda não conseguiu imaginar tudo o que Deus tem preparado para ti. Hoje é dia de ouvir coisa nova. Hoje é dia de imaginar coisas novas. E cada dia, não aceite que o evangelho seja um evangelho que esbarra na salvação. Cada dia é dia de crescer no reino do Senhor. Cada dia é dia de sonhar, é dia de novidade. Diego, tu não sabe, a minha vida está toda enrolada, eu tenho um monte de coisa para resolver, esse meu ano está todo comprometido, eu estou com o meu dia inteiro cheio. Não tem problema. Não tem problema. Em primeiro lugar, esse evangelho precisa nos consertar por dentro. Se você está nessa fase, calma um pouquinho. Deixa Deus consertar tudo que precisa, restaurar tudo que precisa. Deixa o reino estar bem encaixadinho dentro de ti primeiro. Nas tuas emoções, na tua saúde, na tua família. Vai consertando, vai andando em discipulado, vai se alimentando da palavra de Deus, vai orando, vai caminhando com pessoas que te amem também, que façam parte desse reino. Vai deixando tudo ok. E vai sonhando
com novas esperanças. A vida que Deus tem para nós, cada dia é carregada de novidade. Os nossos olhos não viram ainda quanto Deus vai abençoar essa cidade por meio dessa igreja. Os nossos ouvidos não ouviram ainda quantos milagres vão acontecer por meio de cada célula. A tua mente ainda nem imaginou quanto você vai ser usado por Deus para viver suas grandezas e o seu poder. Mas Deus tem preparado sempre projetos grandes e extraordinários para aqueles que o amam. Servir a esse rei não é por medo. Servir a esse rei não é por simples obediência como de um escravo. Servir esse rei é por amor. Servir o nosso rei deve ser, tem que ser por amor. A palavra do Senhor Jesus diz assim: nisso saberão que vocês são meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. O maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo maior, amar meu próximo como a mim mesmo. O meu Deus é o próprio amor. Então, aprendamos a amar o nosso Senhor. O nosso Rei é nosso Pai. O nosso Salvador é nosso Deus. Amar a Deus como a coisa mais preciosa, como a pessoa mais importante, como o valor número 1 das nossas vidas, vai nos fazer desfrutar de um evangelho diferente. O evangelho do reino.